Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Com o Arco 9 pegando fogo e o Aldebaran finalmente mostrando suas garras, nós vamos enfim ter algumas respostas para algumas perguntas que fazemos relacionadas a esse personagem tão misterioso. Vários mistérios circulam ao Aldebaran e não são poucos. Talvez um só vídeo não vai ser o suficiente para abordar todos, mas eu vou me focar nos que mais me chamam a atenção até os dias de hoje. E por incrível que pareça, alguns mistérios são bem antigos, desde o arco 1 até o arco mais atual e envolvendo personagens bem curiosos e que têm seus próprios mistérios. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o teu like aí no vídeo, já vai se inscrevendo no canal se tu quiser continuar acompanhando os meus vídeos. Para quem quiser me ajudar financeiramente, o link do LivePix vai estar aí na descrição e também confere o link para a Amazon. Lá tu vai poder comprar os volumes oficiais da Light Novel de ReZero, traduzidos para o português. Aldebaran conhece a Han. Esse aqui é um dos antigos. Numa side story que se passa no arco 1, nós temos uma interação bem interessante entre a Han e o Aldebaran. Contextualizando, a Emilia e a Han tinham ido para a capital de Lugnica. Elas estavam juntas quando chegaram lá. A Emilia tinha pedido para Han esperar num lugar ali porque ela ia mandar uma carta. Até que tudo que a gente viu no arco 1 rolou. E a Emilia acabou não se encontrando com a Han no lugar onde ela tinha pedido para ela esperar. De repente, o Aldebaran, que estava lá também, aborda ela. Ele chama ela e depois de muito ser ignorado, ela volta a sua atenção para ele. Os dois estavam procurando alguém. O Aldebaran pergunta se a Han não viu uma mulher de cabelo laranja e uns peitão por aí. E a Han diz que não. E ela estava a todo momento tentando desconversar com ele. Até que ela se vira e tenta ir embora. E por trás dela, ela pôde ouvir o Aldebaran dizer: "Bem, então tchau, Han." Quando ela se vira para ver o Aldebaran, ele já tinha desaparecido. E mais, ela tinha plena certeza de que em nenhum momento ela tinha dito o nome dela, nem por deslize. Então aqui fica o questionamento. O Aldebaran conhece ela? Como? Onde ele já viu ela? E essa estranheza não se aplica só a Han. A Han também entra nessa lista de pessoas com um envolvimento estranho com Aldebaran. E por falar nela, Aldebaran e as irmãs Oni. Uma certa interação do Aldebaran com a Han que rolou no volume 6 da Light Novel deixou bem claro que alguma coisa sobre o destino das irmãs Oni não seguiu como esperado. Bom, a gente sabe disso. Sem a interferência do Subaru no arco 2, a Ren teria morrido para a maldição do Maju. O Subaru foi até a mansão da Priscila para pedir ajuda dela para enfrentar a baleia e o Betelgeuse. Depois de a negociação ter dado errado, o Subaru e a Ren falam com o Aldebaran na hora de ir embora. O Aldebaran fala para o Subaru se cuidar e fala para a Ren cuidar dele também. Só que o Aldebaran se refere a ela como Han. A Ren corrige ele dizendo que o nome dela é Ren e que Han é a irmã dela. O Aldebaran não acreditou no que ele tinha acabado de escutar. Ele se vira lentamente e pede para ela parar de mentir, insistindo que o nome dela é Han. Mas a Ren de novo diz que o nome dela é Ren e que Han é a irmã dela, e pergunta onde os dois se conheceram. O que diabos está acontecendo aqui? O Aldebaran ficou extremamente confuso com tudo aquilo, e a parte mais estranha foi a seguinte. Isso pode ser algo estranho de se perguntar, mas sua irmã mais velha está viva? A Ren responde que não entende o sentido dessa pergunta, e também que a Han está viva, como deveria estar. De repente o Aldebaran fica super puto, e o instinto do Subaru e da Ren começa a gritar que eles não deviam mais ficar ali. Os dois vão embora, e no final dessa parte, nós temos o Aldebaran falando: "Você deve estar brincando comigo." Então foi isso? Me dá vontade de vomitar. O Aldebaran claramente sabe de algo. Ele sempre demonstrou saber sobre coisas do futuro, e essa interação é uma das razões para a fandom pensar isso. O Aldebaran perguntar se a Han tá viva me faz pensar que talvez o destino da reencarnação do Deus Oni era morrer em algum momento entre os arcos 1 e 3. Mas isso não faz sentido, porque o que a gente viu acontecer no arco 2 foi diferente. Se o Subaru não intervém, é a Ren que morre. Outra coisa a se notar é o Aldebaran, o cara que conhece muito sobre muita coisa, coisas que envolvem tanto o passado quanto o futuro, desconhece completamente a existência da Ren. A Han morrer no arco 2 acho que não é uma coisa que devia ter acontecido, que era premeditado pelo destino. Afinal, ele conhece a Han, mas não conhece a Ren. Então, a Ren é quem devia ter morrido no arco 2. E a reação dele sobre o fato de a Han ter uma irmã mais nova foi ainda mais absurdo. Ele ficou super puto ao saber da existência da Ren, como se ela estar viva não fosse só algo estranho, mas fosse algo ruim. O Aldebaran viu a Ren ali na frente dele e imediatamente após, perguntou se a Han estava viva. Talvez um fluxo natural do destino, sem interferência de ninguém, necessariamente consiste na morte de uma das irmãs Oni. Se esse for o caso, faz sentido essa estranheza, e logo depois essa pergunta estranha do Aldebaran. Até onde o Aldebaran sabe, só uma das irmãs Oni devia estar viva. Porém, o destino foi alterado, e agora, duas irmãs Oni estão vivas, pro espanto do Aldebaran. A autoridade do Aldebaran.
O Aldebaran disse que era alguém vindo de outro mundo, assim como o Subaru. Então, seria natural pensar que ele também teria algum poder absurdo como ele, que tem o retorno através da morte. Numa side story da Priscila, nós enfim vemos o Aldebaran usar a autoridade dele. E como se ele ser alguém extremamente suspeito já não fosse o suficiente, o Aldebaran também tem uma autoridade que é muito igual ao do Subaru. É um retorno através da morte que funciona dentro de uma área que ele cria em volta dele. Mas algumas perguntas ainda sem respostas pairam no ar em relação a essa autoridade. Qual é o fator da bruxa que deu ao Aldebaran essa autoridade? Muita gente pensa que o Aldebaran possui o orgulho. Essa suposição é conflitante porque o Stride, antes de morrer, já era um arcebispo. Mas há 400 anos atrás, o Aldebaran já tinha a autoridade dele. Então como isso é possível? Algumas pessoas especulam que talvez a autoridade dele seja a da inveja. Essa hipótese faz sentido levando em consideração o fato da Sátela estar viva e mesmo assim o Subaru poder usar o retorno. É possível de se usar a autoridade de outra pessoa através de algum meio. Os arcebispos da Gula, por exemplo, existem 3 deles e os 3 usam a mesma autoridade. A gente não sabe como a situação chegou a esse ponto, mas a autoridade está sendo usada por mais de uma pessoa. Também tem o caso do Betelgeuse, que conseguia compartilhar a autoridade dele com os cultistas classificados como dedos. Mas a pergunta qual autoridade o Aldebaran usa ainda se mantém um mistério. O que é o Aldebaran? Esse daqui é o maior dos mistérios que rondam o Aldebaran desde o início. Recentemente, surgiu uma hipótese de que talvez o Aldebaran seja uma cópia do Flugel, tal qual a Sphinx é uma cópia da Echidna. Eu mencionei isso na review da side story da Echidna, vai estar aí no card para tu ver depois. Todas as falas que fazem referência à origem do Aldebaran levam a isso. Nesse momento, é até mais fácil tentar teorizar o porquê dele não ser um clone do Flugel. Assim como a Sphinx não era a Echidna, o Aldebaran não é o Flugel. Isso deixa na dúvida qual parte do Aldebaran corresponde ao sábio. A Echidna no Castelo dos Sonhos e a Sphinx têm como origem a própria Echidna, mas ambas herdaram partes diferentes da alma dela. Então o que será que o Aldebaran herdou? Será que ele tem as memórias do Flugel? No arco 7, depois do Hubert tentar fazer o Subaru voltar a ser adulto, ele menciona os pais dele. Mas é isso. O Aldebaran é um personagem bem misterioso e mesmo agora, com ele ativo na história, nós ainda vamos ter algumas dúvidas surgindo, enquanto algumas perguntas sobre ele irão ser respondidas. Esse é o momento. É a partir de agora que as respostas para os maiores mistérios da obra vão começar a vir à tona. Perguntas serão feitas e respostas serão dadas. Eu tô ansioso para a volta dos capítulos. Talvez eles voltem já em janeiro, assim espero. Enfim. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.